Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 9, versículo 10. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo 9, versículo 10 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está. Viu entrar um homem chamado Ananias e pôs-lhe a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito ao teu santo em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, que este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu o caminho por onde vinha, para que recuperes a vista e fiques. Imediatamente lhes caíram dos olhos, como-lhe uma escama, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Diga amém, meu irmão. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Que Deus, irmãos, eles possam nos ajudar nessa noite a pregar. Que eu venha a ser nessa noite, Daniel, que eu venha a ser um instrumento, que eu venha a ser, abaixa mais que eu venha a ser um vaso nessa noite, um vaso escolhido por Deus. E já está me tirando, vou até tirar, paz, dando uma interferência, né, irmãos? Não sei, procura Rafael saber o que é isso aí. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu queria colocar um tema melhorou, Rafael? Não. Mas tá bom, a gente vai continuar, amém, irmãos? Diga assim: vaso escolhido. Diga para o seu irmão: meu irmão, você é vaso escolhido? Vaso escolhido. Ô glória! Esse jargão, né? Essa palavra, não é verdade? Em algumas palavras, professor a Deus, em algumas bíblias, pode ser que esteja assim: instrumento escolhido. Pode também estar escrito homem escolhido. Em algumas versões pode estar assim. No seu está como? Está instrumento ou está vaso? Está vaso? Tem alguém que está instrumento aqui? Tem alguém? Instrumento. Aqui na versão Ara está instrumento. Mas na linguagem de hoje está um homem escolhido. O que importa, irmão, o que importa é que é escolhido, amém, irmãos? Pai Deus diz, irmãos, escute, que muitos são chamados, mas poucos são que, irmãos? Escolhidos. Pai Deus vai dizer, irmãos, a palavra vai nos dizer que é Deus quem escolhe. Pai Deus vai dizer, seu Wilson, que Deus não escolheu muitos sábios, não escolheu muitos homens de inteligência, não escolheu muitas pessoas fortes,
Mas eles escolheu as coisas loucas desse mundo, escolheu as coisas fracas desse mundo, para envergonhar aquelas que pensam que são alguma coisa. Diga amém. E você nessa noite, quer dizer uma coisa, Marcelo? Você é um vaso escolhido. Agora eu vou falar uma coisa. Eu falei que é escolhido, né? Agora que tipo de vaso eu sou, irmã Maria? Quando a gente fala de vaso, existe vários tipos de vaso, irmã Luciana. E às vezes o pentecostal, ele gosta de ser chamado de vaso. Mas também a Bíblia também diz que dentro de uma casa, minha pastora, uma casa grande, existe vários tipos de vaso. Um para honra, outro para desonra, vasos de madeira, vasos de plástico, vasos de cristal, vaso, todo tipo. Por exemplo, esse aqui. Esse vaso aqui, um vaso de cristal, vou dizer assim. Irmão, esse vaso aqui é bonito? Sim ou não? É um vaso muito bonito. Um vaso bonito. O que tem dentro dele é palha, umas flores. Mas escute uma coisa, irmão Deus. Se esse vaso se quebrar, ficar de pedacinhos, dificilmente seu uso, ele vai ser de novo, vou falar assim, passado pela vidraçaria. Ele já se perdeu em vários pedacinhos. E não dá para reformar, não dá para restaurar esse vaso. Não dá, já não tem mais serviço. Sabia, irmã Maria, que muitos cristãos são como vaso de vidro, vaso de cristal, Jair. Por quê, pastor? Escute. Muitas das vezes, irmão Josa, evangelista Jó, muitas das vezes nós não podemos falar muitas coisas dentro da igreja para algumas pessoas que se dizem vaso, porque elas são vasos de cristal, porque tudo ofende elas, tudo parece que é indireta para elas, tudo parece que se ela se quebrar, ela fica logo magoada. O evangelho, a palavra de Deus, já não entra na vida dela, porque ela já criou um bloqueio, já criou algo diferente contra o pastor, contra a pastora, contra o irmão ou contra alguém. Diga uma coisa: esse vaso é escolhido, sim ou não? Esse vaso, querido? Não, de maneira nenhuma. Esse vaso não pode ser escolhido. Posso estar dentro da igreja, está ouvindo a palavra, ele não pode, porque ele é uma pessoa que não vai poder receber coisa mais sólida, porque logo vai magoar ele, a alma dele vai ficar doente, vai ficar feridenta. E você não sabe, irmã Maria, como tem pessoas às vezes feridas dentro da igreja, porque na verdade tudo machuca elas nunca aprenderam a suportar. Outro tipo de vaso, diga vaso de madeira. Esse vaso de madeira não pode passar pelo lugar, porque o que acontece? Queima, e fica logo cinzento. Não pode também passar pela água, porque pode ser que um tempo, Daniel, o quê? Começa a inchar e começa a lavar. Pastor, fala logo, pastor, que tipo de vaso é esse? Não, esse vaso aqui, irmão. Esse vaso aqui, ele pode até receber, meu filho Samuel, a palavra de Deus. Ele vai recebendo a palavra de Deus, ele vai recebendo a palavra de Deus, ele vai se inchando daquela palavra, aquele crente que ele costuma receber a palavra de Deus. Mas existe uma forma que ele quer receber, e ele escolhe o que ele quer receber. Ele seleciona aquilo que ele quer receber e de quem que ele quer receber. Porque na verdade, irmã Jaqueline, esse vaso, ele escolhe de quem ele quer receber. Evangelista, eu não quero. Do pastor, eu não quero. Tem pessoas, irmão, tem vasos de madeira que às vezes ele só se enche. Escute. Quando a pessoa começa a falar em línguas, quando ele começa a profetizar,
Aí o vaso que está embaixo, ele começa a se encher, porque ele aprendeu que só se enche dessa forma. Mas também, escute uma coisa, amorosa. Depois que esse vaso, irmão, seu Wilson, depois que acaba o culto, o que acontece? Ele murcha, porque ele só aprendeu a estar cheio, às vezes através disso, só através de palavras de motivação, de fogo naquela hora, naquele momento. É um vaso de momento, não um vaso que a pastora pregou há 2 semanas, que persevera. Deixa eu falar outro tipo de vaso. Vidro de metal. Não, de vidro, de barro e de metal. Pastor, e qual é o de metal? Vamos saber, irmãos, eu estou aqui, irmãos, eu li, estudei. Eu digo, Deus, mas na verdade eu estou só aqui fazendo uma comparação, porque eu não entrei na palavra ainda. Mas Deus me fala sobre esses vasos. E esse vaso de metal, irmãos, é um vaso, irmão Marilene, que é um vaso que gosta de brilhar. Que às vezes ele quer até tomar o lugar. É aquele vaso que ele quer a glória para ele, irmão Josa. É aquele vaso que diz assim, quando diz João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas não, ao contrário, não importa que eu cresça e que Jesus diminua. É aquele vaso que ele gosta de ser aplaudido, que ele gosta de ser elogiado. Porque se ele não for, se eu ser elogiado, aplaudido, ele começa a não querer mais a estar conosco. Começa a procurar em outro lugar ser a estrela, ser o cara, ser a pessoa. É aquele que gosta de refletir mais do que, irmãos, Deus. E agora, irmãos, deixa eu falar do último, que é esse que eu quero falar. Diga assim: vaso de barro. Esse é você, esse sou eu. Diga amém. É esse que é o vaso que Deus ele quer falar conosco. Esse vaso, irmãos, que Deus ele lá no começo, em Gênesis, diz que Deus ele nos criou do barro, irmã Maria, e soprou na nossa narina o fôlego de vida. É esse que Deus guarda, nos guarda, que Ele colocou o seu poder, a sua essência na nossa vida. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é esse vaso. É um vaso, irmã Luciana, aonde seu Wilson, aonde ele pensava no seu coração que estava fazendo a vontade de Deus, que estava pregando, que estava evangelizando e fazendo o que Deus queria. Sabe, irmãos, escute. A palavra vai dizer, irmãos, que tem um momento que Deus ele abate, irmão Josué. Deus ele abate o soberbo. Deus abate aquele que é orgulhoso. Deus ele abate, ele tira. A palavra vai dizer, irmãos, que Saulo, diz que Saulo ele perseguia os cristãos seus. Diz que Saulo ele ia de cidade em cidade, buscando aquelas pessoas que eram cristãos, que perseveravam no caminho de Cristo. E diz que ele levava até Jerusalém, preso, para ser apedrejado, para ser crucificado, para ser morto. Escute, o apóstolo Paulo, até naquele momento ele não era um vaso escolhido ainda. Ele era um vaso ainda de desonra. Era um vaso ainda que não teve um encontro, meu filho Rafael, com Jesus. Não teve um encontro. Ele não teve um encontro. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Paulo, ele vai no caminho de Damasco. Ele vai no caminho, irmã Luciana,
que aparece uma luz no céu brilhando, brilhante, e diz que quando Saulo olha, ele cai por terra, seu Wilson, ele cai por terra e ele fica. Irmãos, quantas pessoas, irmã Jaine, têm estado cego, porque a luz do Evangelho não tem refletido nas suas vidas. E até, irmãos, e até por ser ignorante, e até por não conhecer a vontade de Deus, eles fazem coisas erradas. Mas a partir do momento, irmãos, quando Deus se revela para o homem, irmão, é diferente. A palavra vai dizer, irmãos, vai dizer que Paulo, ele entra numa cidade. Diz que ele entra numa cidade chamada Damasco. E sabe, irmãos, diz que ali ele vai orar. Vai passar um tempo, irmã Maria, orando, jejuando, buscando. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Deus ele tem discípulo na cidade chamado Ananias. E Deus fala: Ananias, ele fala uma coisa, Daniel, que Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ananias, irmão, estava pronto. Ele só vai ver Ananias falando, irmão, assim, irmão Jorge, sendo mencionado só aqui. Mas ele teve uma participação tão grande na vida do apóstolo Paulo, no seu ministério, que foi tremendo. Irmãos, a palavra vai dizer assim, escute, que Deus chama Ananias. Eu tenho uma missão para ti, Ananias. Eu tenho uma missão. Eis-me aqui, Senhor. Vai num lugar, vai numa rua chamada à direita, numa casa assim, onde tem Saulo, apelidado de Tasso. Ele está orando. Você vai lá e você vai impor as mãos sobre ele. Irmãos, Ananias vai falar uma coisa. Vai dizer assim uma coisa, irmãos. Como muitas pessoas, irmão Jorge, ouviram de mim, ouviram do Senhor, e de alguns irmãos que estão aqui: Senhor, eu tenho ouvido muito falar desse homem, como ele tem perseguido a tua igreja, como ele tem maltratado as pessoas que te servem. Senhor, esse homem, ele é assim, ele é assado. Deus, ele vai falar uma coisa, irmã. Olha, Ananias, realmente ele é tudo isso que tu falou, mas para mim agora ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido para mim. Deus vai falar para ele, vai falar assim uma coisa: e esse vaso, ele tem uma missão. Sabe, irmãos, todos nós temos uma missão. E a missão de Paulo aqui está muito clara. A missão de Paulo, irmã Maria, era levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Essa é a missão. Agora uma coisa, irmãos, que Deus fala para esse vaso. Para esse vaso ele vai falar algo. Vai dizer assim: pois lhe mostrarei o conta. No versículo 16 fala assim: pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Pastor, o que é isso? Sabe, irmãos, na confecção do vaso, seu Wilson, nem todos podem ser aprovados por Deus. O senhor está falando, pastora Diana, todos aqueles que querem seguir a Jesus vão passar pela olaria de Deus. Diga amém. Jeremias capítulo 18. Deus convida Jeremias a ser a casa do oleiro, para que Deus viesse mostrar como é que confecciona o vaso. E Deus vai estar ensinando a Jeremias que o vaso ali representa o povo de Israel. E saber, irmãos, e Deus falou assim: Jeremias, assim é esse vaso na mão desse oleiro. Eu sou o oleiro, eu posso fazer de novo um Israel separado, um povo separado, um povo santo, um povo de novo
de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que Deus está falando para mim e para você, irmãos? É esse tipo de vaso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Mas olha só, irmãos, irmã Jair, existem condições para que eu possa ser um vaso escolhido, minha pastora. Existem condições para que eu possa ser um instrumento de Deus para glorificar o nome de Deus. E qual é a condição, pastor? Diga assim: eu preciso ser limpo. Irmãos, todos nós, escute, Jair, que queremos ser um vaso aprovado por Deus, ser um vaso escolhido por Deus. A palavra de Deus diz que aquele que se limpa, aquele que se purifica, vai ser um vaso para glorificar o nome de Deus. Diga amém. Sabe o que acontece, irmãos? Jaqueline, é que hoje parece que ninguém mais quer se limpar, quer se purificar, quer ser um instrumento de Deus para o seu uso. Deus está falando assim: Paulo, tudo que tu sabe, Paulo, tu precisa agora passar por um processo de confecção vaso. A palavra vai dizer, irmãos, que quando Deus, Jaqueline, Ele quer fazer um vaso novo, Ele abate. Primeiramente, ele abate a pessoa, como Ele fez com o povo, abateu, caiu por terra. Deus não pode fazer nada, meu filho, enquanto eu achar que eu sei. Deus abate aquela pessoa, abate, e depois Ele fala assim: agora tu vai para a olaria, agora tu vai para a família cristã, e lá eu vou te ensinar o que tu vai fazer, o que tu vai aprender. Amanhã, Luciana, escute. Depois que Paulo foi abatido, Deus fala assim: tu vai agora para a cidade, e lá tu vai passar, lá eu vou te falar o que tu vai fazer. Irmãos, volte para cá, em nome de Jesus. Não viaje. Muitas pessoas ainda não ouviram, irmã Deus, ainda a voz de Deus, porque elas não têm parado para sentar numa cadeira branca dessa e sentar aí e ouvir o que Deus quer falar com ela. Muitas pessoas têm preguiça, se sente cansada de passar meia hora sendo doutrinadas, sendo ensinado pela palavra de Deus. Elas acham cansativa. Sabe o que é isso? É o que o apóstolo Pedro, 1 Pedro, ele diz, que no final dos tempos as pessoas não iam mais suportar a sã doutrina. Elas iam ter comissões no ouvido e iam ajuntar, irmão evangelista, irmão Josu, iam ajuntar doutores, pastores que viessem apacentar os seus próprios ouvidos. Hoje, agora a palavra não é mais professor. Agora, qual é a palavra? Coach. É coach? Coach. Agora é só coach. Pastor agora é coach. Está repreendido, pastor. Sabe, irmãos, é isso aí que estou fazendo. E agora você escolhe um tema que você, às vezes, não, pastor, não quero ouvir sobre purificação e não sobre separação. Eu quero ouvir, pastor, como que eu posso aumentar a minha renda, como que eu posso aumentar o meu negócio, como eu posso ser uma pessoa inteligente, como eu posso ser uma pessoa sábia, como eu posso ganhar aquela mulher, como eu posso consertar o meu casamento. Diga assim: esse vaso, para ser usado, precisa ser purificado. Agora a segunda condição, meu filho Rafael. Essa aqui a gente está quase esquecendo ela. Você já quer? Diga assim: santificação. Santificação. Deus manda Josué santificar o povo, porque ele ia fazer maravilha.
Deus manda Moisés santificar o povo que ia falar com ele no monte. Deus manda o povo se santificar. Sem ele ninguém verá a Deus. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Falar de santificação, irmão. Santificar, você vai ver o processo, irmão José. Deus abateu Paulo, mandou ele para a cidade, para que lá ele viesse, esperasse um tempo, que ele ia falar com Ananias. Irmão, o que foi que Ananias, quando chegou lá, encontrou Paulo fazendo? E o que mais que ele estava fazendo? Diga assim: jejuando. O Paulo entrou no processo de separação, de purificação, santificação, porque ele falou assim: meu Deus, tu és a Jesus a quem eu persigo. Eu preciso saber. Porque Paulo, irmã Maria, ele tinha uma dúvida: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ei, irmão, Deus, quantas pessoas às vezes estão perseguindo a Jesus? Às vezes são vasos de desonra, são empecilho para a obra de Deus. Irmã Creu, vai dizer que Paulo está orando de joelho, Deus. Aí eu vou lembrar daquela tua palavra, Deus, no domingo. Por essa causa eu me ponho de joelho. O joelho, Deus, mostra uma reverência, mostra que nós não somos nada, que nós somos dependentes de Deus. O vaso de barro, ele precisa saber o que é Deus, e ele precisa ser amassado, purificado, santificado. E saber, irmãos, escute com Jesus. A palavra doutrina, culto de vitória, culto de ensinamento, culto de doutrina significa ensino da palavra de Deus. Nós, irmãos, temos que ser vasos purificados, vasos santificados no Senhor. Esse vaso a gente tem que ser. Temos que passar por um processo, irmãos, e eu estava vendo e disse que o barro, assim ou não? Tem, Senhor. Tem vários tipos de barro. Existe um barro que só Deus, Ele conhece, que nós fomos feitos desse barro. E esse barro, ele suporta temperaturas elevadíssimas. E ele se torna, Jaqueline, ele se torna uma coisa mais, como é que é a palavra, Deus? Consistente, fica mais firme, fica mais forte. Nós vamos ver, irmãos, por que foi que Deus escolheu o apóstolo Paulo? Se formos ver o currículo Marcela do apóstolo Paulo, vai dizer assim: vai dizer se ele foi 2 ou foi 3 vezes, Deus. Peguei não sei quantas vezes açoite, de 39 para não pegar 40, senão tinha que encerrar. Diz que ele foi várias vezes apedrejado, várias vezes, foi 2 vezes ele passou por um naufrágio. Algumas vezes ele foi picado por serpente aí. Muitas vezes, irmãos, ele vai dizer que ele passou, olha só isso, vai dizer que ele passou fome, passou algumas dificuldades. Irmãos, me diga uma coisa: vaso de vidro passa isso, vaso de barro, vaso de madeira passa isso, vaso de metal passa isso? Não consegue. E que processo eu e você estão passando com Deus? A gente viu, irmãos, irmã Luciana, que Deus mandou, vou mandar que os nomes, um bocado de crente não voltou mais, não voltou, pastor. E por que não voltou?
Porque era vaso de quê, irmão? Você decide o que ele quer ser. Isso, irmão Jorge. De palha, de madeira, se queimou a sua obra. Não adianta, irmãos. Daniel, eu levantar aqui as minhas mãos, adorar a Deus. E quando vem a primeira provação, a primeira perseguição pela palavra de Deus, eu desisto. Não pode ser assim. E sabia, irmãos, sabia uma coisa, irmãos? É por isso, irmã Maria, que eu preciso me purificar, que eu preciso me santificar. Eu preciso alcançar esse processo de arrependimento na minha vida e saber. Agora, irmãos, deixa que Deus me ajude. Eu preciso, irmãos. Eu preciso ter dentro da minha vida 3 coisas. Podia até colocar 4, mas eu vou falar só 3 aqui. Que o homem depois que se torna um vaso escolhido por Deus, ele precisa ter. Diga assim: que eu preciso ter dentro da minha vida. Diga assim: o Espírito Santo de Deus. Eu vou lhe provar aqui uma coisa. Olha só. Então Ananias, versículo 17 falou assim. Então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre eles a mão, dizendo: irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recupere a vista. Olha só. E fique o quê? Cheio do Espírito. O Joel pregou que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, para começar o seu ministério, ele teve que ser o quê? Diga assim: cheio. Agora diga assim uma coisa: para eu ser cheio, eu preciso me esvaziar. Diga assim: eu preciso ser vazio. Pastor, eu não entendi. Eu preciso me esvaziar de todo o meu autoconhecimento. Enquanto Paulo não se esvaziou daquilo que ele conhecia, de toda a lei, Deus não pôde fazer nada. Mas a partir do momento que Paulo se esvaziou, diz que Ananias foi lá e diga assim, ficou cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas vos cheio o quê? Jaine? Diga assim: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Agora, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, escute uma coisa. João Batista falou assim, João Batista: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um aí que é mais poderoso do que eu. Ele vai passar com o que, irmão? Diga assim: com fogo, com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem nenhum humano, não tem nenhum pastor, não tem nenhum apóstolo nessa terra que batiza um ser humano com o Espírito Santo. Quem é que batiza a pessoa com o Espírito Santo? Quem é? Diga assim: é Jesus. É Jesus. Jesus que batiza. Mas eu preciso ser os desejar. Agora diga assim: eu preciso ter o Espírito Santo e ter uma outra coisa de mim. Diga assim: a palavra. Diga assim: a palavra de Deus. Diga assim: a palavra de Deus. Eu preciso ter a palavra de Deus na minha vida. O Senhor vai falar para o apóstolo Pedro: vós já está limpo pela palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E luz para o meu caminho. Irmãos, que tipo de vaso eu tenho sido, igreja? Irmãos, eu não queria que viesse ser só letra hoje. Eu queria que essas palavras viessem queimar o teu coração e meu coração. Eu estou dizendo aqui, irmãos, estou dizendo aqui que eu sou melhor do que vocês, irmãos. Como diz o apóstolo Paulo, o apóstolo fala assim: dos pecadores eu sou o maior. Irmãos, pastor Michael,
Quem é ele? Israel, irmãos, é um dos mais miseráveis, é um dos mais pecadores. Mas eu digo assim: Deus, obrigado, porque a tua graça me alcançou. Agora, irmãos, eu preciso ser cheio de Deus, preciso da palavra de Deus, Senhor. Agora, uma coisa, Senhor, que nós precisamos ter, Senhor, uma coisa que talvez impeça muitos crentes, às vezes até de subir no céu, porque às vezes não é só você ter o Espírito Santo, você ter a palavra, porque, irmão Jorge, o senhor pregou, acho que foi quarta-feira passada, irmão Jorge, o senhor falou que vence, olha, eu lembro, vencendo através da palavra, foi essa? Uma outra coisa, Espírito Santo, a palavra de Deus na tua vida precisa fazer parte de ti. E uma coisa, Jaqueline, que você tem, minha filha, que vocês têm, fica assim, não quer? É uma das coisas, na verdade, Deus, porque na verdade a fé já está, se tu está com o Espírito Santo, tu está cheio da palavra de Deus, é uma coisa que quebra o jugo, que quebra muita coisa. Então diz aí que falou com Deus, o que é? Meu Deus, tu está conectado comigo, tá? Através da unção, irmãos, através da unção o homem faz a diferença. Sem unção o homem não é nada. O apóstolo Paulo, ele tinha unção na vida dele. A unção, minha filha, ela faz a diferença. Eu digo: Deus, me dá unção, Senhor, me dá unção. Eu não quero ser um pregador para estar gritando. Eu quero ser aquele pregador, irmão Jorge. Nem sei se eu sou pregador, eu nem sinto. Cantor eu não sou. Eu tentei cantar, já me reprovaram. Então eu vou pregar. Eu vou pregar. Não quero eu cantar, então eu vou pregar. Então vocês vão me tirar. Agora Deus. Já vi meu filho Daniel. Meu Wilson, escuta isso. Já vi pessoa lendo a palavra de Deus como o senhor leu aqui. E eu senti unção só na leitura daquela pessoa. Sabe o que é isso, irmão? É que tem crente, tem vaso que fala assim: hoje eu vou ler a palavra. Eu vou ler a palavra hoje. E ele lê 1, 2, 3 vezes. E ele fala assim na oração dele: Senhor, quando estiver lendo aquela palavra, Senhor, que possa arder no coração daquela pessoa, Senhor, possa falar com aquela pessoa. Ele paga o preço pela leitura da palavra. E às vezes, irmão Jorge, queremos que Deus ele venha nos usar. E às vezes a gente pensa que é por muito falar. Eita, 1 hora, 2 horas. E vai estar. Aí fala assim: não, Deus me usou 2 horas. Não usou nada. Ele fez muita gente dormir. Estou até achando que eu estou embalando as pessoas aqui, dando muito. Eu não sei, Deus não vontade de pregar. Mas também eu entendo porque é o cansaço. E a voz do pastor é muito bonita, entendeu? Mas diga assim: eu preciso ser cheio. Eu preciso ter a palavra de Deus. Diga assim: eu preciso de unção na minha vida. A fé você já tem. A fé você já tem na sua vida. Santificação você já tem. Separação você já tem. Agora olha só, irmão Luciano. Depois que o apóstolo Paulo ele recebe a unção de Deus, ele fala assim, e diz assim no versículo 18: imediatamente lhe caiu dos olhos como que umas escamas. Olha só, irmão. E tornou a ver, e a seguir foi batizado. Olha só agora. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Irmãos, minha pastora, todas as pessoas que querem ter unção, que querem algo usado por Deus, ser um vaso com Deus, preciso andar com pessoas de Deus. Diga amém.
Se eu quero crescer, eu preciso andar com quem anda com Deus. O apóstolo Paulo fez isso com Daniel. Meu filho do ferro, eu vou andar com pessoas que só falam pornografia, só falam mentira, só falam coisas imorais, só falam coisas que não nos edificam. Não vou andar. Agora olha só aqui, evangelista, no versículo 20 fala assim, estou terminando, diz assim no versículo 20, e logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Diga amém. Irmãos, olha só agora o vaso passou por um processo, foi escolhido, foi batizado, foi cheio, se separou. Isso, irmão Josué, e começou já a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Irmão, nessa igreja ninguém está impedido de pregar o evangelho. Diga amém. Pastor, eu posso evangelizar? Pode, deve. Não precisa da minha autorização para você pregar e evangelizar. Olha só o que eu digo aqui. Olha só aqui, ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém e que invocava o nome de Jesus para aqui veio, precisam com o fim de o levar amarrado aos principais sacerdotes. Olha só o que diz aqui no versículo 22, diz assim: Saulo, porém, mais e mais, perdão, irmãos, versículo 22 diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Diga amém, irmãos. Irmãos, eu quis trazer essa palavra, irmão, na maior simplicidade possível. Eu podia aqui, irmão, fazer um enfeite, mas dizer aqui, irmão, para vocês: se eu e você queremos ser um vaso escolhido por Deus, irmãos, precisamos nos separar, nos santificar e passar por esse processo. Irmão Josué, a palavra aqui tem falado comigo: recomeçar, reconstruir, renovar, restituir. E o apóstolo Paulo passou por esse processo. Diga amém. Vamos, irmãos, adorar a Deus nessa hora de Jesus.